E agora chegou o momento da gente falar sobre a pauta, a necessidade da pauta do episódio. A não ser que você seja uma pessoa que tem um domínio muito grande sobre o assunto, você vai fazer um podcast solo, se você joga um tema para você e você fala horas seguidas sobre aquele tema sem precisar de uma pauta, você, se não for esse tipo de pessoa, você vai precisar de uma pauta para te ajudar, principalmente se você tiver um convidado, porque aí dificilmente você vai decorar e saber, a não ser que você seja muito informado, muito fã daquela pessoa, mas via de regra, você vai precisar de uma pauta com informações, com uma biografia, com links, com referência, com uma história. E existe vários tipos de pauta, várias maneiras de fazer uma pauta. Então, leve em consideração que a pauta, ela é uma anotação. Ela pode ser um guia, ela pode ser um roteiro, mas ela é, acima de tudo, um acessório, um assistente, uma memória, ele é uma anotação, um registro daquilo que você quer atingir naquele episódio, da linha que você quer seguir, desde a abertura, passando pela apresentação, depois tem o desenvolvimento do assunto, um dos formatos possíveis, tá? Tem o desenvolvimento do assunto, apresenta os integrantes, apresenta o convidado, desenvolve, se quiser dividir em blocos, você divide. Enfim, a pauta, ela é tão flexível quanto o formato do podcast. Dependendo do formato do seu podcast, dependendo da linguagem do seu podcast, você vai fazer um tipo de pauta para se adaptar a esse formato, para se adaptar a essa linguagem. Então, não importa se você vai fazer num doc, se você vai fazer num papel, num guardanapo de restaurante, se você vai utilizar uma fonte Arial ou Times, se a fonte é 12 ou 16, se o espaçamento é 1 por 1,5, se o parágrafo é... Não importa, tá? O que a gente faz no dia a dia? Eu vou te dar aqui alguns exemplos para você ver coisas que a gente já fez, coisas que a gente fez e deu certo, continua fazendo, coisas que a gente fez e deu muito trabalho, a gente não quis fazer mais, e exemplos até inusitados de pautas que podem funcionar muito bem quando você e a sua equipe são azeitadas, são bem ensaiadas ou têm informação daquilo que vocês estão falando. Mas o mais importante de tudo é nunca negligencie a pauta. Até programas que você ouve que são sem pauta, não tem pauta, pauta solta, pauta livre, qualquer que seja o cacófato do pauta qualquer coisa, não importa, esses programas, eles têm uma anotação. Eles têm nem que seja 2 parágrafos orientando a equipe sobre o que vai ser aquilo ali. Não existe, raramente você abre um programa sem ter um doc aberto, compartilhado no Google Drive, sem ter alguma coisa que alguém escreveu e mandou para os outros, ou um documento compartilhado onde você vai ali interagindo, corrigindo e acrescentando coisas em tempo real. Dificilmente isso acontece. Tá? Então aqui eu separei da minha consultoria, do meu curso ao longo desses anos, eu tenho alguns exemplos que eu dou e eu vou trazer aqui para você a partir de agora, dentro dessa aula, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um exemplo de algumas pautas que a gente já utilizou ao longo dos anos, no Radiofobia, tá? Então, essa aqui, por exemplo, é a pauta do programa número 8, lá de 2009, que foi um especial do Djalma Jorge. Djalma Jorge era um programa de humor que tinha na Rádio Jovem Pan, Djalma Jorge Show, e eu era muito fã, foi uma referência muito grande, foi daí que veio eu falar lies, a técnica veio daí, e tudo mais. Então, essa coisa das palminhas e tal. Então, lá em 2009, a gente resolveu fazer, logo no 4º mês do Radiofobia, um especial sobre o Djalma Jorge, que é um assunto que eu já conhecia bastante coisa, de conversar com outras pessoas, do rádio, de trocar ideia, de pesquisar e tudo mais. E aí eu fiz essa pauta. Então, se você reparar, eu mostrei aqui 4 páginas, tá? Você tem aqui no começo
partes aqui que estão riscadas, que estão grifadas em azul, porque isso provavelmente eu copiei de uma Wikipedia da vida, informações públicas ali a respeito, né? Breves citações e tal. E aí eu fui complementando o texto com coisas que eu pesquisei, de pessoas que eu conversei, de entrevistas que eu ouvi, entrevistas do Emílio Zurita, do Tutinha, do Pardini, o próprio Maestro Billy, que também é um cara que ele foi um dos precursores aqui do podcast no Brasil e que, enfim, eu tive a honra de conhecer logo no começo. Do Radiofobia, que se tornou um amigo querido, falou algumas coisas também, a Rosana Herman, que gravou com a gente o Radiofobia número 5, né, lá no terceiro mês de Radiofobia, terceiro mês, e ela foi pessoa importantíssima, né, na redação da Jovem Pan nessa época. Então, eu fiz uma pauta de 4 páginas, acho que tinha mais até, mas eu trouxe 4 aqui nessa apresentação para te mostrar. E aí eu compartilhei isso na época com a equipe e a gente foi tocando a conversa de acordo. Então ela não era um roteiro, ela era uma cola das coisas para não esquecer, era muita informação. O programa para mim era um programa importante, eu não queria perder nada, então eu tinha essas informações aqui todas resumidas nessa pauta. Muito bem, agora tem um outro tipo de pauta, que é a pauta que eu só fiz uma vez no Radiofobia, para nunca mais, que é a pauta roteirizada. É o que a gente chama de roteiro radiofônico, tá? Você vai ver aqui que tem parágrafos, ela tá numa formatação de quem fala o quê, ela tá com espaçamento, ela tá com letra maiúscula, ela tá com a fonte legível e ela está, o maior erro desse programa, ela está com a fala de cada um deles. Porque se você vai ver um programa de rádio, as pessoas têm as suas pautas, né? Seus roteiros. E o roteiro diz exatamente o que as pessoas têm que dizer. Na TV é a mesma coisa, né? O jornal da televisão, ele é espontâneo. Não é. As pessoas estão lendo um teleprompter. Teleprompter é um equipamento que fica na mesma direção que a câmera e a pessoa lê as letrinhas subindo enquanto ela fala, só que são jornalistas treinados, jornalistas que sabem interpretar um texto com naturalidade. E você, obviamente, jura que eles estão sendo espontâneos, quando, na verdade, eles estão roteirizados. Tem humoristas que fazem isso também, sabia? No stand-up comedy, tem pessoas que ensaiam o roteiro para parecer que é improvisado, mas o importante é que na apresentação você jura que foi improvisado e na verdade não foi. Então esse daqui é o modelo de pauta que é a pauta radiofônica. Eu só fiz ele uma vez no Radiofobia, essa gravação durou quase 3 horas, não ficou legal, depois a gente gravou de novo, seguindo só a cola, sem o roteiro, não seguimos o roteiro do jeito que estava com as falas, e o resultado dessa segunda gravação é o que você encontra vou deixar o link aqui caso você tenha interesse, de ouvir lá de 2009 também, o Radiofobia 10 e 11, rendeu 2 programas especiais sobre Silvio Santos. Radiofobia 10 e 11 especiais sobre Silvio Santos. Eu tinha lido a biografia na época dele, escrito pelo, acho que é Arlindo Silva, se eu não me engano, o nome do autor, e eu sempre gostei muito do Silvio Santos e tal, fizemos essa pauta. Esse tipo de pauta, não mais com letra maiúscula e não mais com isso, porque eu apresento o programa sozinho, é o tipo de pauta que eu uso, por exemplo, quando eu vou gravar o Radiofobia Classics. Porque o Radiofobia Classics eu preciso da história das bandas, dos artistas, né? Então eu faço esse texto e aí eu, na hora de ler, na hora de gravar, eu interpreto o texto com a espontaneidade necessária, intercalo com as músicas e tal. Mas funciona comigo sozinho porque eu sou radialista, eu sou treinado nessa parte, nessa comunicação, é a minha profissão, mas com os meus amigos que não eram treinados, ficou muito quadrado, ficou muito artificial, sabe? Ficou aquela coisa de ator que não sabe interpretar e tal, sem querer dizer que eu sei, porque eu não sou ator, eu sou locutor. Mas não ficou legal, depois a gente fez um programa utilizando as informações como cola, como se fosse o primeiro exemplo de pauta que tá aí do lado, e aí o resultado é o que foi pro ar. E agora tem um outro exemplo que é o que a gente usa até hoje, que é o exemplo de tópicos, de bullets, né? É o exemplo de
de você ter os tópicos. Então, inclusive aqui eu tenho uma pauta que a gente gravou, Radiofobia, número 107, muito tempo atrás, com as participações, não dá pra ver direito aqui, Kessa Vivaco, John V. Jones, Rodrigo Tucano, que na época trabalhava com Jacaré Banguela, Johnny Ken e Felipe Castanhari. E aí a gente gravou, então tinha tópicos aqui de coisas que a gente ia falar. Na época eu ainda fazia a pausa para um bloco musical, onde os convidados escolhiam 2 ou 3 músicas. A gente tocava ainda música naquela época, hoje em dia já é algo que não se faz mais por conta, né, de legislação, de direito autoral e tudo. Mas esse modelo de pauta com tópicos, a gente chama de bullets muitas vezes, né? Com esses bullets, onde você tem ali, vamos falar de quê? Assuntos para esse bloco, ó, brincadeiras preferidas, brinquedos preferidos, doces e guloseimas. Aí tem a pausa. É bloco 3, disputa continua, vamos falar de televisão, desenhos animados, séries de TV, programas de TV e assim por diante. Então, aqui tem um exemplo de 3 tipos de pauta diferentes que eu usei ao longo desses anos todos no Radiofobia. A do meio eu ainda uso no Classics, a da direita eu uso no dia a dia das minhas gravações do Radiofobia. Inclusive é esse tipo de pauta que eu tô usando aqui para gravar o curso. Eu tenho uns tópicos, uns bullets, umas colinhas aqui, e aí, para eu não me perder totalmente, por mais que eu entenda do assunto, eu não posso ficar solto, porque senão eu fico tergiversando e eu vou para lugares onde eu não sei e depois eu não sei voltar. Então eu tenho que ter uma pauta que guia com tópicos para eu saber exatamente o que é que eu tenho que dizer em cada uma dessas aulas. Mas eu quero trazer para você aqui como curiosidade uma raridade que só eu tenho. Eu acredito que nem a original exista mais, que é uma pauta que eu vi nascer na bancada da Campus Party. A Campus Party era um evento de tecnologia que lá no começo dos anos 2010, 2011, até mais ou menos 2013, foi bastante frequentado pelas pessoas que fazem parte do meu relacionamento, fizeram parte do meu relacionamento na época do podcast, quando ainda era uma comunidade pequena, todo mundo se conhecia aqui no Brasil. E nessa época, em 2011 especificamente, eu acompanhei a gravação de um episódio do Rapadura Cast, na época com meus amigos Jurandir Filho, Maurício Saldanha e PH Santos, na bancada da Campus Party. Então, naquela época a gente fazia isso, a gente sentava todo mundo ali junto, o próprio Jovem Nerd sentava com a gente também, e era outra época, tá? A gente sentava na bancada, produzia, gravava, brincava, um ajudava o outro e tal. E nisso eu acompanhei o Jurandir, junto com o Maurício Saldanha e com o PH, fazendo a pauta de um Rapadura Cast, que eu acho que a gente vai conseguir encontrar e colocar o link aqui na aula para você ver, que é sobre o filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Esse filme, ele já tinha uma versão original sueca e agora tinha a versão de Hollywood. E a pauta desse programa é essa que eu vou mostrar para você aqui agora. É um programa da série Duelo do Rapadura Cast, e a pauta ela foi rascunhada na mesa, na bancada da Campus Party, pelo Jurandir, conversando com o Maurício, conversando com o PH e fazendo o rascunho. E o rascunho, a pauta é essa: duelo sueco-americano, jornalista, Lisbeth, plot principal, trilha, Hank, é isso? Estupro, enforcamento, direção, final, créditos e roteiro. Olha isso, tá? Quero que você veja isso. Isso é uma pauta. E isso gerou o Rapadura Cast sobre esse filme do Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, dessa série Duelo, que é uma série dentro do Rapadura Cast, e ele foi produzido com essa pauta, ele foi gravado, eu acompanhei essa gravação, ela foi gravada na mesa, não sei se isso tá dito no áudio do programa, mas pode ser que esteja dito, porque deve ter barulho, deve ter tudo isso. Eu não conferi isso antes de colocar nessa aula aqui, mas tem um link ali para você ouvir, eu tenho certeza, porque eu tava lá, peguei do Jurandir esses papeizinhos quando acabou a gravação e falei: Juras,
Posso levar isso aqui? Não, Léo, imagina, ela pode levar, tranquilo, a gravação acabou, isso aqui não tem mais uso pra gente. E aí na primeira vez que eu fiz uma palestra, um workshop, e eu coloquei pauta né, na apresentação, eu montei essa apresentação, ela tem então, né, mais de 10 anos aí, quase 15 anos, que ela faz parte das minhas aulas, para exemplificar que uma pauta, para ser funcional, ela não precisa necessariamente ter isso tudo aqui. Ela ser escrita, ter informação, ter os bullets, não há necessidade. Se a equipe é uma equipe que entende do assunto, é uma equipe que está azeitada, né? Uma equipe que está devidamente bem informada sobre o assunto, você ter só um guia, né? Só aí não é nem um organograma, cronograma, não é nada disso, mas é só para ele não esquecer de abordar cada etapa e fazer os paralelos. Se você tem uma equipe que é boa, né? Uma equipe que dá conta, uma equipe que consegue tocar um programa desse sem você precisar de uma pauta necessariamente totalmente escrita e tal, isso é suficiente. Mas nunca subestime o poder da pauta, porque ela ajuda demais, principalmente você se preparar. Se você estiver recebendo convidados, mostra que você, né, teve um respeito, um preparo para poder receber o seu convidado da melhor forma possível. Então, não se esqueça, faz parte da concepção do podcast, a pauta do seu programa.